Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, gente. Voltamos no feriado. O que que vocês fizeram nesse feriado? Vocês curtiram muito? Brincaram? Se divertiram? Eu espero que sim, hein? Porque eu descansei muito nesse feriado, tá, gente? Vocês ficaram aí 3 dias sem ter nada na escola pra fazer. Mas já tá na hora de voltar, né? Porque assim, o coração fica pequenininho de saudade de vocês. E também porque nós temos que voltar à nossa rotina, né? Então, hoje é terça-feira e a gente vai ter aula de matemática, gente. E hoje a gente vai aí conhecer um material incrível, que é o ábaco, tá, gente? Então, a página do teu livro de matemática é a 150, tá certo? Então, gente, o ábaco, ele é um material que a gente usa para representar os números. Vocês lembram do material dourado? O material dourado também é um material que a gente utiliza para fazer a representação numérica do nosso sistema numérico, né? O nosso sistema decimal, né? Que aí a gente vai contando de 10 em 10. Vocês lembram? 10 unidades formam uma dezena, 10 dezenas formam uma centena e 10 centenas formam uma unidade de milhar. E hoje a gente vai ver todo esse sistema aí no ábaco, tá? Não é muito da nossa cultura utilizar o ábaco, tá, gente? O ábaco, ele é utilizado mais nos países do Oriente, pelos japoneses, pelos chineses, pelos coreanos, tá certo? Tem gente lá que é tão fera em usar o ábaco que nem precisa utilizar a calculadora. Eles utilizam o ábaco para calcular qualquer quantidade de números, gente. E hoje a gente vai conhecer aí esse material maravilhoso, tá? Só precisa de um pouquinho de atenção, tá? Então, gente, bora lá. Os 10 algarismos que a gente tem, né? A gente tem... Quais são os nossos 10 algarismos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Os 10 algarismos que a gente tem, com eles a gente consegue formar qualquer número natural, tá certo? Qualquer número natural aí, até 100 trilhões ou mais, né? Porque tem uma infinidade de números, gente, que a gente não conhece, tá? Porque a quantidade de números, ela é infinita, ela não se acaba, tá certo? Então, com os 10 algarismos, a gente consegue formar qualquer número que exista, tá? Então, a gente já viu, né, 4 classes aí de... 4 ordens e 2 classes dos números naturais, né? Nós vimos a classe aí das unidades simples, né? Nós vimos unidade, dezena e centena, tá? A gente viu a classe das unidades simples e as ordens da unidade, a ordem da dezena e a ordem da centena. E algum tempo atrás, né, bem recente, acho que foi na terceira unidade, nós acrescentamos aí a classe dos milhares e nós vimos a unidade de milhar, né, a ordem da unidade de milhar, que é a casa aí dos 1000, tá certo? Então, gente, no ábaco, o que é o ábaco primeiro? É isso aqui, ó. Eu reproduzi em casa, gente, porque eu não tenho um ábaco, tá certo? O ábaco é isso aqui, ó. Tá? E a gente tem argolinhas que vão representar os números aqui nas ordens, tá certo? Então, ó, esse palito aqui, ó, essa casa é a casa das unidades, dezenas e centenas. Até aqui a gente tem a classe das unidades simples. E aqui a gente tem a unidade de milhar, tá? Que é a classe dos milhares. Então, ó, as unidades sempre vão equivaler a 1,
as dezenas a 10, as centenas a 100 e as unidades de milhar a 1000, tá, gente? Então, aqui, ó, qual número eu formei? Qual número eu formei? Eu coloquei uma argolinha em cada. Sabendo que aqui eu tenho 1000, né? Uma unidade de milhar equivale a 1000. Uma centena a 100. Uma dezena a 10 e uma unidade a 1. Então, eu formei 1111. Foi o número que eu formei aqui, tá certo? Então, bora lá, gente. Deixa eu tirar aqui. Ó, vamos lá. Quando a gente utiliza o ábaco, gente, o que é que acontece? É igual ao material dourado, tá? A cada 10 peças agrupadas em uma ordem, a gente troca para uma peça na ordem seguinte, tá? Então, por exemplo, aqui nas unidades, bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu colocar para ficar certinho. 6. Aqui 7. Ai. 8. Ai, gente, não tá dando muito certo. 8. Bora lá. 9. 10. Eu agrupei 10 unidades, gente. Mas vocês lembram que nas unidades eu não posso ter 10? Lembra lá das operações da subtração e da adição com o reagrupamento? Eu não posso ter 10 na unidade, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou trocar esse 10 por uma dezena. Então, ó, eu retiro esse 10 daqui e formei uma dezena, tá? A mesma coisa aconteceria se aqui eu tivesse 10 dezenas. Se eu tivesse 10 dezenas aqui, eu iria trocar por uma centena, tá? Se eu tivesse 10 centenas aqui, eu trocaria por uma unidade de milhar, tá? Então, esse é o princípio básico do ábaco. A gente agrupa de 10 em 10. Quando a gente chega a 10 peças agrupadas, a gente troca por uma peça na ordem seguinte, tá? Então, 10 peças na unidade, repetindo. Cheguei a 10 peças na unidade de milhar. Perdão, na casa das unidades. Troco por uma peça na dezena. Cheguei a 10 peças na dezena. Eu vou ter uma centena. Então, não tem porquê mais eu estar com 10 peças aqui. Eu já tenho uma centena. Troco para cá, tá? 10 centenas. Eu já formo uma unidade de milhar. Então, eu jogo uma peça para a unidade seguinte, tá? Então, é assim que a gente faz no ábaco, tá, gente? Então, vamos tentar representar um número no ábaco? Vamos agora representar aí um número de 2 unidades. De uma unidade primeiro, tá? Então, vamos representar o número 2? Olha, o número 2 é 2 unidades. Então, ó, 1, 2. Se eu fosse representar 4, mais 2 pecinhas, 3 e 4, tá? Agora, vamos representar aqui o número... vamos representar o número 12? Bora lá. A gente sempre começa pelas unidades, né? Isso, então, ó. 1, 2, 3. Aí. 4, 5,
6. Ai, gente. 6, 7 e tal. 8, 9, 10. Gente, a minha intenção era ficar empilhadinho, mas não tá ficando. Mas bora lá. Cheguei no 10. Qual é o número que eu quero formar? 12. Mas, gente, eu posso ter 12 unidades aqui? Não, né? Nem posso ter 10. Se eu já tenho 10, eu transformo numa dezena. Então, já vim pra cá, ó, eu retiro esses 10 daqui, porque eu já transformei ele numa dezena. E já tenho a minha dezena. Quanto é que falta para eu formar o número 12? 2 unidades. Então, ó, formei o meu número 12. Agora, bora lá. Vamos formar um número aí, o número 112. Bora lá? Então, eu já tenho aqui, ó, a minha dezena e a minha unidade. Eu só vou acrescentar agora uma centena, tá? Eu já tenho aqui, ó, as minhas unidades. As minhas unidades e as minhas dezenas. Eu só vou acrescentar aqui a minha centena. Se a gente viesse fazer o que nós fizemos aqui nas unidades, ó, colocar aqui até o 10, tá? Chegasse aqui no 10, eu só precisaria trocar por uma pecinha aqui na nossa dezena, na nossa centena, tá? Então aqui eu já tenho formado, ó, o número 111, tá? Agora, se eu quisesse formar o número 200 e o número 222, ó, 2 centenas, 2 dezenas e 2 unidades, 222. E se eu quisesse o número 3.222? Ó, 3 unidades de milhar, que equivale a 3.222, tá? Então, gente, existe algo chamado de valor relativo e valor absoluto, tá? O que é o valor absoluto? O valor absoluto é o valor que não depende da posição do algarismo no número. Peraí, tia, como assim? Então, bora lá. Deixa eu retirar aqui. Vou ficar só com a dezena e a unidade. Em cada palitinho desse eu tenho quantas argolinhas? 2, tá? O número aqui, que é o valor absoluto, é aquele que não vai depender da posição. Não vai depender se é unidade, dezena, centena ou unidade de milhar. É o número que a gente vai ter se o algarismo estiver sozinho, sem estar no contexto aqui, dentro de um algarismo maior. Então, eu tenho aqui 2 argolinhas e aqui 2 argolinhas. Seria o número 22. Se a gente fosse reparar, o valor absoluto de cada um desses números é o número 2, tá? Porque a gente está pensando nele sozinho, sem estar compondo um número maior, tá certo? Então, o valor absoluto não vai depender da posição que esse algarismo vai estar inserido dentro de um número maior, tá? Então, se eu tivesse aqui, ó, o número 11, qual era o valor absoluto? 1 em 1. Se eu tivesse aqui, ó, 1111, qual seria o valor absoluto? 1 em 1. Agora, o valor relativo ou valor posicional, eu prefiro o nome valor posicional, porque fala da posição em que esse número está dentro desse contexto aqui das unidades, dezenas, centenas e unidades de milhar. A gente vai começar a pensar nele dentro dessas classes, entendeu? Por isso que valor posicional, tá? Então, ó, o número 1 nas
das unidades. O número 1 está na posição das unidades. Qual é o valor posicional dele? É o valor 1. Ele está representando ali uma unidade. Agora, o número 1, representado aí na posição das dezenas, quanto é que ele vale? Vale 10, tá? Porque a gente vai ter o conjunto de 10 unidades. O número 1 aqui representado na casa das centenas. Quanto é que ele vai representar? 100. E o número 1 aqui na casa das unidades de milhar. Quanto é que ele vai representar? Ele vai representar o número 1000. Então, aqui a gente tem 1111. Vamos fazer mais um? Então, bora lá. Vamos pensar aqui no número 3.200 e 34. Bora lá. Bora lá. 3.234. Ó, gente, aqui eu tenho 4, é porque não tá dando pra ver direito, tá? Mas tem 4 argolinhas aqui. Ó, bora lá. O número 4. Qual é o número que ele representa? Qual o valor absoluto dele? 4. O número 3 aqui, qual o valor absoluto dele? 3. O número 2 aqui, qual o valor absoluto dele? 2. E o número 3 aqui, qual o valor absoluto dele? 3. Por quê? Porque a gente está pensando nesses números sozinhos, separados, sem pensar neles dentro do contexto das classes, tá? A gente não está falando de classe. Agora, vamos pensar nesses números representados aqui nas classes e nas ordens, tá? Então, bora lá. O número 4, na ordem das unidades. Que número ele representa? O número 4. O número 3, na ordem das dezenas. Qual número ele representa? Número 30. Porque a gente tem aí 3 dezenas. Então, a gente vai ter o número 30. O número 2, na classe aqui, na ordem das centenas. Qual número ele representa? 200, porque a gente vai ter aí dois grupos de 100. E o número 3, nas unidades de milhar. Que número ele representa? 3.000, tá? Então, aqui a gente formou 3.234, tá certo? Então, gente, é isso aí, tá? O ábaco, eu gostaria muito de já estar em sala de aula com vocês para a gente poder manipular juntos o ábaco, tá? Mas, infelizmente, isso ainda não é possível, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Eu vou explicar rapidinho, porque senão vai ficar muito extenso o vídeo, o primeiro quesito aí da página 151. Mas eu vou explicar com o número que já está aqui no ábaco, tá certo? Não vou explicar com o número que está no exercício. Então, bora lá. Qual o valor posicional? O valor da posição, tá? Quando a gente fala de valor de posição, é valor das ordens. Unidade, dezena, centena, tá? Qual o valor aqui posicional do número 2? Aqui, número 2. 200, porque eu tenho aqui, ó, ele tá na classe, perdão, ele tá na ordem das centenas, então eu vou ter 200. Qual é o algarismo que ocupa a posição da unidade de milhar? O algarismo 3. Tá? Bora lá. Qual o valor posicional do algarismo 3 na casa das dezenas? 30. E na casa das unidades de milhar? 3.000.
tá? Vamos lá, vamos tentar decompor esse número. Como é que a gente faz para decompor ele? Então, a gente vai fazer como? 3.000 mais 200 mais 30 mais 4, tá? É assim que a gente decompõe. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido, meus amores. Qualquer dúvida, não hesitem em me chamar, certo? Beijos e até a próxima aula. Tchau!